Oi, eu sou Marina, Sociedade V, e esse vídeo é sobre Flor da Neve e o Leque Secreto. Esse filme vai contar a história de duas mulheres, elas são Laotong uma da outra. E Laotong é um termo chinês que vai designar que duas mulheres são irmãs de alma, basicamente isso. Mas você faz o seu contrato com a sua Laotong e vocês fazem esse juramento de que vocês vão ser irmãs de alma para sempre. E, bom, parece um pouco estranho, mas Flor da Neve e o Leque Secreto, ele vai contar duas histórias paralelas. Então a gente tem essas duas mulheres, a gente vai ver, primeiro, a história delas, de quando elas eram mais novas e de quando elas firmaram esse contrato, né, como elas se conhecem, principalmente a adolescência delas, que foi justamente quando elas firmaram esse contrato. E quando elas descobrem sobre as Laotongs, elas descobrem que uma das descendentes dessas duas meninas, ela também teve a sua Laotong e o nome dela era Flor da Neve. E aí a gente vai ter a história da Flor da Neve e da Laotong dela, que é como se fossem as descendentes das duas, né? Que as duas precisam continuar esse legado de Laotong que vem das mulheres das famílias delas. E, bom, é um filme que ele parece muito simples, mas ele é muito bonito. E essa história das descendentes, ela remonta no século XIX. Então ele vai falar principalmente do período em que as mulheres enfaixavam os pés, né, pra ficar com aquele pé pequenininho. E a gente sabe como isso era doloroso para as mulheres. E, enfim, que os pés delas elas sentiam dores horríveis e que os pés eram quebrados, né? Elas tinham deformidades nos pés, por uma má formação mesmo, porque os pés acabam sendo quebrados. Mas eles vão tratar isso também como uma forma até da própria sociedade, como até as mulheres, elas tinham casamentos, né, que eram casamentos arranjados, conforme os pés que elas tinham, né? Então, assim, as pessoas endeusavam as mulheres com esses pés pequenos, né? E como menor fosse o pé, conforme o formato do pé, mais bonito era o pé e mais valorizada aquela mulher deveria ser. Então a gente tem essa cultura do século XIX e uma cultura já completamente no século XXI. Elas estão em Xangai no século XXI, e é uma coisa já muito diferente, e a gente vai ver como essas amizades vão se entrelaçar, porque elas têm, mesmo sendo Laotong, mesmo tendo esse contrato de irmãs de alma, elas têm períodos de afastamento, tanto no século XIX quanto no século XXI. E a gente vai ver por que esses períodos de afastamento se dão, e se eles vão se resolver. E, enfim, por mais que seja um filme que seja um filme simples, ou bem ou mal, ele é um filme muito bonito. E o que eu mais gosto nos filmes asiáticos, que seguem esse padrão, mais ou menos, como Flor da Neve e o Leque Secreto seguem, é porque eles não precisam exatamente ter uma moral, sabe? Ele tem aquela coisa de que ele vai contar uma história, ponto, entendeu? O filme, ele vai servir pra te contar uma história, e é isso, sabe? E ele é um filme muito bonito, e ele vai falar sobre a amizade de uma maneira incrível. Eu acho que todo mundo deveria ver esse filme, principalmente mulheres, porque ele traz um sentimento de sororidade que é uma coisa absurda, e ele não fala de sororidade, sabe? Ele não traz isso de uma maneira panfletária, digamos assim, né? De que precisamos, as mulheres precisam ser empáticas umas com as outras. Ele não traz essa questão dessa maneira. Então é muito interessante você ver um filme dessa forma, né? Um filme que vai te contar uma história pura e simplesmente, vai te contar duas histórias, na verdade, e que vai te trazer uma mensagem, mas que é uma mensagem simples também, e vai te trazer de uma forma simples. E eu tô muito apaixonada por esse filme. Eu acho que ninguém tem noção do quanto eu me apaixonei por esse filme. Eu acho que talvez ele tenha virado um dos meus filmes preferidos. E eu acho que todo mundo deveria vê-lo.
Eu já conheci uma das atrizes desse filme, né? Porque eu vejo doramas. Eu até falei um pouquinho sobre isso no vídeo da semana passada, então se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui nos cards. E, bom, é um filme que vale muito a pena, as atuações são muito maravilhosas, eu gosto muito, eu prefiro, obviamente, tudo que vem da China, né, porque eu gosto muito da cultura da China, então eu gosto de saber muito sobre o que aconteceu na China, mas, enfim, é um filme que vale muito a pena. Se você já assistiu, vamos conversar sobre. Se você não assistiu, vamos conversar sobre também. Se você não quiser deixar um comentário aqui, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, Somos Sociedade AV, em tudo quanto é lugar. E não esquece de curtir esse vídeo, também não esquece de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. E até o próximo. Tchau, tchau.